Queridos, obrigado, Mayra. Queridos, aqueles que já pude cumprimentar nesta manhã, os demais, quero dizer da alegria de estar aqui com os amados nesta manhã, né? E a gratidão ao pastor Altamiro, né, pela confiança, aos demais integrantes aí da equipe pastoral, da qual tenho também a alegria e o privilégio de participar nesses últimos dias, né? E estar com os irmãos aqui nos momentos de celebração tem sido ocasiões assim tremenda, na qual o Senhor tem nos abençoado tremendamente. Janeiro do próximo ano agora, dia 12, completo 20 anos, né, de ministério pastoral. Vai ser uma data, assim, eu creio que muito gostosa de celebrarmos na presença do Senhor. Estou dizendo isso para os irmãos para dizer que nessa caminhada enquanto pastor batista, eu destaco 4 coisas assim que são num conjunto, né, que trazem muita alegria, né? A celebração de matrimônios, casamentos, né, tem sido muitos nesses 20 anos. A apresentação de crianças recém-nascidas, né, a gente tem esse hábito de fazer essa apresentação ali, dos pequenos, na presença do Senhor, também é algo assim maravilhoso. Momentos de celebração de batismos, é algo que marca as nossas vidas, e o momento de pregar, de falar da palavra de Deus. Essas 4 colunas, eu diria para os irmãos, e claro, tem tantas outras coisas que estão nesse bojo da prática eclesiástica, mas essas 4 coisas, eu creio que elas sobressaem. Mas entre elas, mesmo essas 4 que sobressaem, o falar da palavra de Deus, o compartilhar a palavra de Deus, eu creio que é, sem dúvida, a mais sublime, né? E quando tenho oportunidade de fazer isso nesta manhã, isto é realmente maravilhoso. Eu agradeço a Deus por estar aqui e por esse tempo juntos, né? Quero agradecer também o André, a Ana Maria, né, por aceitarem o desafio aí de fazerem a música para nós. Essa música eu tenho uma história assim bem particular com ela e a letra é tremenda, né? E vocês aceitarem, estão aí, André, Ana Maria, obrigado, tá, pela parceria, sempre vocês apoiando aqui a liturgia, mas fazerem essa música nesta manhã é uma lembrança que vou levar, sem dúvida, vamos levar juntos, né? Nós construímos memórias que nos acompanham. Mas, queridos, o nosso tempo passa-se rapidamente, a Mayra disse que eu tenho 1h30 só para falar, né, Mayra? É brincadeira, é claro, né? Na sexta-feira, tive a oportunidade de falar para um grupo de homens numa igreja batista da qual estamos participando aqui em Paulínia, e eu sei que nós terminamos a conversa, era 10h30 da noite, né? Mas foi um outro ambiente e era uma outra proposta, né? Mas, queridos, nesta manhã, eu me proponho a pensarmos juntos nesse texto da Palavra de Deus, que nós temos aqui na nossa tela, né? A orientação de Deus para nossas vidas. E no texto de Hebreus, capítulo 10, versículos de 35 a 39. Se você puder abrir aí seu dispositivo digital ou uma Bíblia física mesmo, né? Eu gostaria que nós caminhássemos dentro desses versículos ou através deste texto com esse tema em nossas mentes, né? A orientação de Deus para as nossas vidas, ok? Vamos lá, o próximo, por gentileza, Mayra. Isso. O texto em questão está aqui, eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui e os irmãos podem acompanhar em nossa tela, né? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pai Santo, continua, Deus, a falar aos nossos corações, pela ação do teu Espírito. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Queridos, a orientação de Deus para as nossas vidas. Uma matéria que li há bem pouco tempo, na verdade, nos últimos dias, chamou-me a atenção relacionado a isso, né? Um pesquisador chamado Bruno Garetoni,
ele tem uma matéria, essa matéria está de livre acesso, está aí na internet, eu posso depois compartilhar o link se alguém tiver interesse, né? Essa matéria que esse pesquisador, ele menciona os seguintes fatos, que em 2016 foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a quantidade de informação que as pessoas recebem diariamente. E segundo a pesquisa mencionada, isso em 2016, as pessoas liam ou ouviam em torno de 100 mil palavras por dia, através de leitura, através de ouvirem algo que lhe é narrado. As pessoas, então, eram bombardeadas com um volume de informações na ordem de 100 mil palavras por dia. A mesma pesquisa nos dá conta de que esse volume de palavra diário, durante uma semana, as pessoas recebiam uma quantidade de informação, de conteúdo equivalente a uma Bíblia inteira. Tá? A uma Bíblia inteira de informação no transcurso de uma semana. É um volume muito grande de informações. Para uma pessoa, se considerarmos aí 100 mil palavras no transcurso de um dia, né, e segundo a mesma pesquisa, em torno de 11 horas e meia a 12 horas as pessoas investiam nesse processo de buscar informação. Por que eu estou trazendo esses dados para os irmãos? Queridos, quando nós pensamos que, em especial neste período que estamos aí atravessando de pandemia, se a pesquisa que eu me referi é de 2016, então num período pré-pandemia. A partir de então, com as pessoas reclusas, mundo afora, e a busca por informação, ela se torna muito mais intensa, por assim dizer, e, por certo, essa pesquisa apresentaria um quadro ainda mais dramático. E eu quero pensar com os irmãos que desse volume todo de informação, em especial no contexto pandemia, grande parte dessas informações, elas estão voltadas a orientações, né? São orientações daquilo que devemos fazer ou daquilo que devemos deixar de fazer, naquilo que fazemos, como devemos fazer, e é disso que nós estamos falando. Em pouquíssimos momentos da história, as pessoas estão abertas a tantas informações, a tantas orientações, por assim dizer. E nas orientações relacionadas, então, à nossa vida, ao nosso dia a dia, nós desenvolvemos meio que automaticamente, né, se bem que não é tão automático assim, mas a estratégia de estabelecermos filtros, né? E aquela orientação que nos chega, nós entendemos que ela não é cabida para aquele momento, mas para o momento seguinte, nós fazemos, então, esse protelar. Aquela orientação que é de imediato, nós procuramos adaptá-las para, então, conseguirmos colocar em prática. Às vezes, essa orientação, ela vem de uma forma que foge a nossos recursos, foge a nossa condição de colocar ela em prática na íntegra, então nós fazemos uma adaptação. Como seres humanos, somos muitos adaptativos, né? E assim nós vamos caminhando na nossa jornada. E por que pensarmos nesse aspecto também? Queridos, Deus, o nosso Pai, Ele tem orientações para as nossas vidas, em cada momento, em cada instante da nossa caminhada, e as orientações da parte de Deus, elas são tão perfeitas, que nós não precisamos realizar este filtro, nós não precisamos realizar esta adaptação, apenas acatarmos, apenas buscarmos nos posicionar de uma forma que a orientação ou as orientações de Deus, elas se concretizem na nossa história, na história de nossa família, na história da comunidade da qual nós fazemos parte, no tempo, no modo e com o propósito para a qual Deus nos deu a sua orientação, ou Deus nos dá a sua orientação. Nós temos aqui em tela esse texto, então, dado aos Hebreus, e nós vemos de uma forma muito clara algumas orientações que saltam deste texto. Só que, propositalmente, fiz esse recorte do versículo 35 ao 39, mas eu quero pedir a você, que está com a sua Bíblia aberta, que leia o versículo 32, 33 e 34 também, aí na sua Bíblia. E você vai, e vamos entender juntos melhor do que nós estamos falando. Porque o autor aqui no versículo 35, ele já começa falando, então, trazendo aí a orientação, né? Mas o versículo 32 até o 34, ele vai trazer-nos um contexto onde
fala sobre a experiência desses crentes, desses homens e mulheres na sua caminhada com Deus. E se você ler na sua Bíblia, a partir do versículo 32 do capítulo 10 de Hebreus, está escrito assim, pois conhecemos... desculpe-me, queridos. Versículo 32, nós lemos a partir do versículo 35. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Às vezes fostes expostos como espetáculos, tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes co-participantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Então, quando o escritor fala com aqueles homens e mulheres crentes em Jesus Cristo sobre o fato de que eles deviam permanecer firmes na sua confiança, e esse é o primeiro aspecto que eu quero pensar com os queridos, que as orientações de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, à luz deste texto, Deus nos orienta a confiarmos, a continuarmos confiando e dependendo do Senhor. E ele fala, então, com esses homens e mulheres, os primeiros leitores deste texto, lembrando-os da sua experiência passada, no início da sua caminhada com o Senhor, de que eles enfrentaram muitas lutas, grandes embates na sua experiência, no seu ato de crer e de caminhar com o Senhor. E, de certa forma, as bases da sua confiança em Deus, ela vem deste tempo. Primeiro, da experiência de confiar em Deus, de entrarem numa aliança com o Senhor, tendo a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O nascedouro dessa experiência, vamos pensar então, se dá desta forma. Uma vez ingressando na caminhada com o Senhor, eles enfrentam então um tempo bastante agudo na sua experiência. E se nós estudarmos um pouco da história, nós vamos ver que essa situação vivida por aqueles irmãos e irmãs, aqueles crentes, de enfrentamento, de oposição na sua caminhada, se dá em torno do ano 50, 52 do primeiro século, sob um imperador chamado Cláudio, que expulsa os judeus da cidade de Roma e, consequentemente, os cristãos também, e foi um período difícil, atravessado pela igreja. E, muito provavelmente, o pano de fundo deste quadro apresentado pelo escritor aos crentes hebreus é o contexto dessa perseguição, é o contexto dessa luta que eles enfrentam. E que eles deviam olhar para isso, então, a sua confiança, que tem as suas bases nessa experiência prática de vivência cristã, não era uma confiança baseada em uma teoria, de que eles ouviram falar de que a igreja de Cristo em determinado... Não, era uma experiência que eles tinham vivenciado, era a sua experiência de caminhada cristã, onde essa confiança está arraigada. E, queridos, isso é muito forte dentro da Bíblia, na palavra de Deus, esse do povo de Deus, do servo de Deus, nesse ou naquele momento da história, não perderem de vista esta questão experiencial na caminhada com Deus. Hoje nós atravessamos talvez um dos períodos mais delicados e difíceis da história da humanidade como um todo, e a igreja inserida nesse contexto cultural, nesse contexto geopolítico, econômico, social, enfrenta também muito das consequências desse tempo que nós estamos atravessando. Não somos alheios, não estamos alheios às dificuldades deste tempo, desta crise que nós atravessamos. E, uma vez mais, a palavra de Deus, e em tantos outros textos, eu vejo que nós também somos desafiados, né, a voltarmos para a orientação de Deus no sentido de continuarmos confiando no Senhor. Continuarmos cada vez mais lançando-nos na dependência de um Deus real, criador, sustentador e restaurador da vida, em toda a sua beleza, em toda a sua complexidade, em toda a sua fragilidade também, mas continuarmos nesse ato de confiar em Deus, trazermos isto
a memória. Isso vale para a nossa experiência, aí eu gosto de pensar assim, né? A experiência cristã no sentido pessoal, eu, Eugênio, o Tom, Mayra, Geu, cada um de nós aí, todos os que aí estão, temos essa experiência pessoal com o Senhor, a nossa confiança, ela também está baseada nisso. Nós temos uma experiência coletiva, que é a nossa vivência enquanto comunidade, né? Enquanto céu, na sua história, do seu nascedouro, a sua trajetória, Deus operando a cada momento. Isso fortalece a nossa confiança, e o aspecto família, aquilo que nós, enquanto família, vivenciamos na nossa trajetória, em nossa caminhada, nesse núcleo vivencial da fé cristã, que é a família. Então, de certa forma, esse tripé de experiências, se podemos chamar assim, né? Experiência pessoal, experiência como coletividade, experiência como família, nos impulsiona no sentido de que, sim, confiamos até aqui, confiamos hoje, vamos continuar confiando, porque Deus, ele agiu por nós, ele está agindo hoje e ele continuará agindo. Isto é tremendo. Temos aqui em tela o texto de Lamentações, e eu penso que é magnífico dentro dessa compreensão, o texto atribuído a Jeremias, lá em Lamentações 3:21, quando ele diz assim: entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. Né? Tem uma versão mais antiga, e que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Inclusive, o poeta já cantou desta forma, parafraseando, né? Então, ele diz: entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. Se nós lermos o versículo 22, lá em Lamentações, está escrito assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Né? Então, lá em Lamentações, versículo 21, 22, ou 23 ali, vai falar-nos desta experiência. E quando o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por certo, ele rememorava, ele recobrava num retrospecto ou num momento de introspecção tantos episódios ou tantas situações que ele, o profeta, a sua nação, o povo de Deus, estiveram na total dependência do Senhor, em uma atitude de confiança, em uma atitude de submissão a Deus. E Deus, ele intervém com a sua misericórdia, e ele traz, então, o livramento para o seu povo, né? E tendo em vista aqui, Jeremias é o profeta do período do cativeiro, né? Jeremias, ele está presente na queda de Jerusalém, 586 a.C., né? E que a nação de Israel vai passar 70 anos de cativeiros. Jeremias, ele vive essa turbulência, e ele escreve, então, em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O escritor aos Hebreus, quando ele diz: não lancem fora a vossa confiança, a qual será ricamente recompensada. É disso que nós estamos falando. O escritor aos Hebreus, ele faz essa proposta: olha, não lancem fora a confiança de vocês. A confiança de vocês, ela vem de uma experiência grandiosa com Deus, e ela precisa permanecer firme. O outro texto é o texto que já fora lido, nós temos aí na sequência, Isaías 26, 3 e 4, né? Que diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado em Deus, porque esta pessoa, ela confia em Deus. Então diz lá: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, né? Eu gosto muito da versão que traz esse confiai no Senhor perpetuamente, né? Continuamente e para sempre, né? Confie em Deus. Deus é uma rocha eterna. O tempo aqui não nos permite, mas a figura da rocha aplicada a Deus não tem nada a ver com frieza, né? A rocha também é fria. Tem a ver com imutabilidade, né? Tem a ver com aquilo que é sólido, aquilo que permanece, né? Quando eu vejo esse texto, não sei os irmãos, mas sempre me vem à memória a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com aquela montanha imponente ali do outro lado, né? E me ocorre que os primeiros navegadores, por ocasião do descobrimento, quando entraram com suas embarcações na Baía de Guanabara, eles avistaram aquelas montanhas, né? Só que elas não foram erigidas ali alguns anos antes dos europeus chegarem e avistá-las. Elas estavam ali por tempos imemoráveis.
e eles avistaram aquelas montanhas, eu penso que se embeveceram com aquela paisagem da Baía de Guanabara. Nós estamos aqui hoje, 2021, em plena pandemia, as montanhas estão ali. E se Cristo não houver voltado daqui a 50 anos, muitos que se voltarem para aquela paisagem, verão a rocha gigante e imponente ali. Ela não haverá mudado, né? Ela permanecerá ali. Então, Deus é uma rocha eterna, um Deus que não muda, o Deus que é o Deus eterno, ontem, hoje e para sempre. E isso é magnífico. O próximo, Mayra, por gentileza. Queridos, a orientação de Deus para as nossas vidas, somos orientados a perseverar. O escritor aos Hebreus relembra eles das bases da sua confiança, de um tempo de embate e do agir tremendo de Deus, os livramentos, e diz, olha, vocês precisam continuar confiando nesse Deus, que tem operado por vocês e que tem sustentado vocês. E na sequência ele diz, vocês precisam perseverar, confiar e continuar confiando. Perseverança, então, tem esse aspecto mais específico de uma confiança que continua existindo e que vai sendo amadurecida, por assim dizer, na sua trajetória. E o próprio escritor, ele nos diz na sequência o propósito desse ato de perseverar, as metas relacionadas a isso. Ele diz, fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa. Ele diz, olha, esse ato de vocês de perseverarem, de confiarem, continuarem confiando, disto depende que vocês, em primeiro lugar, vão fazer a vontade de Deus. Vão realizar aquilo que Deus tem estabelecido para a vida e a história de vocês. E, de novo, queridos, me permitam dizer, fazer a vontade de Deus como pessoa, individualmente, e eu, Eugênio, e aí se aplica a cada um dos queridos que aqui nos ouvem, né? Há uma vontade de Deus voltada para a minha vida, a minha experiência pessoal, e que Deus deseja que ela seja concretizada. Né? Há uma vontade de Deus que abarca também, e é claro, e envolve nossas vidas, mas a nossa família, a nossa história, esposa, filhos, netos, aqueles que os têm, aqueles que aguardam por tê-los, né? Mas envolve esta família como um todo, e aí sim a vontade de Deus vai se concretizando. Mas há um outro aspecto da vontade de Deus, e aí eu penso a comunidade, nós enquanto comunidade, céu, há uma vontade de Deus muito clara e que ele tem tomado o cuidado de mostrar em detalhes a comunidade, a este grupo, a esta família, a essa coletividade, e ele, Deus, é o maior interessado em que essa vontade dele se concretize, seja a nível pessoal, a nível família, a nível coletividade, como comunidade, essa vontade de Deus, fazermos esta vontade de Deus, desse ato de continuar confiando, desse ato de perseverar em Deus, essa vontade, ela então se concretiza a cada passo, a cada momento da nossa caminhada. E a segunda meta, o escritor também aponta, depois de fazerem isso, alcanceis a promessa, né? Alcançar esta promessa de Deus. E o tempo aqui também não nos permite, queridos, mas eu gosto muito desse a promessa no singular, né? Não as promessas. Existem os detalhes que envolvem o trato de Deus conosco, tem tantas promessas do Senhor que estão nesse boi, são maravilhosas. Mas quando diz a promessa no singular, está se referindo de que essas promessas, nesse sentido plural de Deus e que vai se concretizando em nossas vidas, impulsiona-nos para a concretização de uma promessa maior, que coroa tudo isso, que é este apresentar-nos na presença do Senhor, na glória. Eu gosto muito do apóstolo Paulo dizendo, olha, eu combati um bom combate, eu guardei a fé, concluí a carreira, e eu vou tomar posse da vitória, receber a coroa que me está guardada, a qual o justo juiz tem reservada para mim. Paulo diz, olha, as promessas do Senhor na trajetória da minha vida, do meu ministério, ele se encarregou de concretizar, ele cumpriu. O Senhor me concedeu a graça de combater um combate sublime, de guardar a fé, de concluir uma carreira. Essas são etapas, são vitórias que Deus havia concedido na vida dele. Ele falou, mas agora eu estou indo receber a coroa das mãos dos justos juízes. Queridos, e aí é algo magnífico que foge até mesmo a nossa compreensão. Mas é disso que nós estamos falando. Quando nós pensamos nas promessas do Senhor, queridos, eu não sei os irmãos, mas eu tenho dois episódios da fala de Jesus que vêm à minha mente. Um deles é Mateus 28, final do capítulo, quando ele diz, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século.
Isso é promessa para hoje, para aqui, para o agora. Deus está, o Senhor está comigo, Ele está com vocês, Ele está conosco todos os dias. Senhor, até na pandemia, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma das promessas. E a outra lá no Evangelho de João, capítulo 14, começando do versículo 1, quando ele diz aos seus discípulos, né? Não perturbe o coração de vocês, não fiquem atemorizados. Vou dizer uma coisa, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Porém, eu vou lá, vou preparar um lugar. E então eu vos levarei, que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Oh, aleluia. Queridos, é dessas promessas que nós estamos falando, aquelas que versam sobre a nossa caminhada enquanto palmilhamos esta terra e aquelas que estão para um além, mas que também estão no bojo de tudo isso, esta promessa sublime do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aberta no texto de Hebreus, o capítulo 10 mesmo, do versículo 19 ao versículo 25, ele já havia falado desta promessa, a qual ele retoma aqui. Eu quero pedir para você ler o versículo 23, Hebreus, 10, 23. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Queridos, ele já havia dito aos crentes hebreus, guardemos firmes essa nossa confissão. Precisamos ser fiéis, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Né? Então, isso é magnífico, né? Aqui. Por gentileza, Maio, o nosso tempo, ele termina, eu quero essa palavra de Paulo, magnífica, quando ele diz assim, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para as coisas que estão à frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E aí Paulo está falando de uma experiência que nós compartilhamos. Esse ser chamados, nós somos chamados em Cristo. E, queridos, não que Paulo tivesse dúvida da sua salvação, tá? O tempo aqui esse não é o momento, mas só os irmãos, por certo, já ouviram falar da tensão escatológica, né? Nós estudamos isso em teologia e, às vezes, gastamos um tempão divagando sobre isso, né? O que é a tensão escatológica? Do já e do ainda não, né? Já estamos salvos, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Ainda não desfrutamos dessa salvação na sua totalidade, existem aspectos disso que é para o outro lado da experiência, né? É isso que está presente aqui, isso é muito lindo, isso é tremendo, faz parte dos desígnios de Deus, e é disso que Paulo está falando, né? Mas ele permanecia firme, ele perseverava, então, nessa trajetória, queridos, de continuar confiando em Deus, continuar dependendo deste Deus. O próximo, Mayra, por gentileza. O Senhor, as orientações de Deus para as nossas vidas, o Senhor, ele nos orienta também a viver pela fé. Né? Somos orientados a confiar, a perseverar, continuar nesse viver de confiança, e também ele nos orienta sobre essa necessidade, né, de vivermos pela fé. E o escritor vai dizer isso na parte final do texto que nós lemos, quando ele mostra-nos isso de uma forma muito clara, né? Vamos ver o versículo 37 em diante, falando, né, da vinda de Cristo, que em pouco tempo aquele que há de vir virá, ele não tardará. E aí ele diz, mas o meu justo viverá pela fé. Né? Ele fala da necessidade daqueles homens e mulheres viverem um exercício de fé, não apenas por aquilo que era tangível, palpável, também, mas na dependência da fé depositada no Senhor. E quando ele faz, o escritor, ele usa aqui uma junção do texto de Isaías, capítulo 26, e o versículo 20, e Abacuque, capítulo 2, versículos 3 e 4, né? Ele faz a junção desses dois textos conhecidos, daqueles crentes em Jesus Cristo, homens e mulheres, no sentido de restaurar nele esta compreensão de que a nossa caminhada, a nossa vivência com o Senhor é uma caminhada de fé. E Deus, ele usa o apóstolo João para nos falar algo a esse respeito, que eu penso ser um texto sublime da palavra de Deus. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguiremos a vitória sobre o mundo, né? E esse é um outro versículo que nós poderíamos conversar aqui mais uma hora, seguramente, sobre ele, sem sermos muito enfadonhos, muito repetitivos, né? E talvez muito atual essa mensagem, como toda a palavra de Deus. Mas, então, é essa vivência de fé
é esse submeter-nos ao desígnio do Senhor que nos leva, queridos, à vitória. A vitória sobre o desânimo, sobre a angústia, as tristezas impingidas por esse tempo difícil que nós atravessamos. Mas nessa atitude de fé e de busca, na presença do Senhor, nós vamos sim conseguir transpor toda esta situação nesta dependência de Deus. O próximo slide, Maria, eu quero concluir com esse versículo, pensando sobre fé. O capítulo do lado, que o escritor aos Hebreus, ele termina no versículo 39, o texto que nós lemos. Só que é versículo 39 do capítulo 10 para nós. Quando o escritor escreveu, não tinha capítulo 1, nem 10 e nem 11. Era um texto, era uma carta. Ele termina de falar no versículo 39 e ele emenda o que para nós é o capítulo 11, versículo 1, que inicia, então, a galeria dos heróis da fé. E o escritor aos Hebreus vem lendo o capítulo 10, e o escritor fala das lutas que eles já tinham vencido, e a base da sua confiança está ali, por isso ela precisa ser preservada, eles precisam perseverar, eles precisam viver por fé, e ele emenda o capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. E no versículo 6 ele diz, ora, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor, que procuram se submeter à sua orientação. É disso que nós estamos falando. E o escritor aos Hebreus, ele vai continuar nesse capítulo 11, desafiando os seus leitores a estarem abertos, a entenderem, a abraçarem esta orientação de Deus para as suas vidas. Nós hoje, queridos, Igreja de Cristo, somos os sucessores nessa trajetória. Essa orientação de Deus é para as nossas vidas. A orientação de não lançarmos fora a nossa confiança no Senhor, a orientação de nós perseverarmos na nossa caminhada cristã, na nossa vivência cristã, a orientação de vivermos, darmos passos pela fé. E aí eu quero concluir fazendo uma menção à música que o André e a Ana Maria apresentaram ainda há pouco. A história narrada por Jesus, de um jovem que decidiu afastar-se da orientação do Pai, seguir a orientação dos seus pensamentos, talvez do seu coração, talvez dos amigos próximos, talvez do contexto social da sua época. E lá, na altura da música, diz que o pai não desistiu. E quando canta aqui, ele diz, traga a roupa e o anel, aquele pai que antes estava mudo, em silêncio no portão, agora volta a falar. Ele volta a dar orientações. E ele orienta como deviam cuidar daquele filho que voltou, de um filho que recobra a compreensão da necessidade de estar sob a orientação do pai. E volta, sim, para buscar e receber esta orientação. E, de repente, aquilo que era tristeza se torna festa. Queridos, quando nós, a cada momento da nossa caminhada, nos voltarmos e nos voltamos a cada instante a buscar esta orientação de Deus e buscarmos colocá-la em prática em nossas vidas, sem dúvida, seremos bem-sucedidos. Sem dúvida, veremos a grandiosidade daquilo que Deus tem para nós, para realizar em nós e através das nossas vidas. Que o Senhor nos capacite, que Ele nos conduza a cada passo, a cada momento da caminhada. Aquilo que depender de nós, no sentido pessoal, façamos. Aquilo que depender de nós, cooperarmos para que a nossa família continue vivendo essa experiência, façamos. Aquilo que depende de nós, para que a comunidade, para que a obra do Senhor, que Ele tem confiado a nós, continue sendo desempenhada. Que nós possamos nos aplicar a isso com um coração realmente grato. Né? Um texto que li essa semana de Jonas Madureira, um dos teólogos da nossa atualidade, né? Ao lado de tantos outros, gosto muito dos textos de Augustus Nicodemos também, mas Jonas Madureira, ele tem um texto que fala obediência absoluta, e ele diz assim, a pior obediência é aquela que fazemos por obrigação, porque não conseguimos fugir da responsabilidade de obedecermos. Ele disse, essa é a pior obediência. Agora, a obediência legítima é aquela que nós fazemos de coração aberto, fazemos por prazer, aquela que nos traz satisfação. Que essa seja a nossa obediência à orientação de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por este tempo e por esta palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos orienta a continuarmos confiando plenamente no Senhor, a perseverarmos, meu Pai, nesse ato de caminharmos contigo, de caminharmos como teu povo, mesmo em tempo tão difícil. Esta orientação de vivermos pela fé, tomarmos decisões pela fé, darmos passos de fé. Ó Deus, na dependência do teu Espírito, sob a orientação da tua palavra.
Capacita-nos, Deus, para esta experiência hoje e em cada momento de nossa trajetória. É a oração que te fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.